Antes de dormir, eu vou fazer uma leitura com vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis e alguns outros livros. Tudo bem? Eu sou Melissa, uma leitora. Você gosta de ler? Vamos comigo. Onde está agora nesse momento Brás Cubas, né? Ele perdeu a Marcela, ele perdeu a Virgínia e o pai dele também, né? E aí ele passa por um momento falando de herança, né? Com a irmã dele, os sobrinhos, o cunhado. E aí estamos na página 47, capítulo 47, desculpa, página 86. Marcela, Sabina, Virgínia, aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Penas de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido e depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para o meu regalo. É um vestígio da N, ou da Z, ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com um desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se, e só me ficaram as letras iniciais. As letras dessas mulheres, né? Só as iniciais. Parece que ele não guarda, não era de guardar nada, né? Das ex. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias. Ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que já era deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto a olhar para a ponta do nariz. Então é isso. Ele fica pensando que se fosse ele faria melhor, né? Que ele seria muito melhor que esse Lobo Neves, né? Principalmente agora também que ele tá nesse período de baixa, né? De perda. Só que o seguinte, uma coisa que ele não lembra é que ele mesmo não queria, né? Ele mesmo tinha dúvidas. Quem queria, na verdade, era o pai dele. E ele se sentiu um pouco pressionado, né? E talvez ele nem quisesse mesmo, nem uma coisa nem outra. Nem casar-se com essa Virgília e nem uma carreira política. Talvez fosse... porque alguém apareceu ali, casou com essa Virgília e estava exercendo esse cargo de deputado, talvez por isso ele tivesse essa impressão de que ele quisesse, mas ele
não era assim que ele aparentava. Não sei se vocês se lembram da leitura anterior. Ele parecia bem duvidoso, ele até dizia, né? Ai, será mesmo, né? Então eu acho que muitas vezes é como se ele ficasse ocupando o lugar que ele não quer ocupar, entendeu? Então, na verdade, ele estava fazendo isso, né? Com essa Virgília, ele estava segurando um lugar que ele não iria ocupar. Daí, quando vem alguém e ocupa o lugar, e aí ele pensa que ele ocuparia melhor. Talvez ele nem quisesse também ser deputado. Talvez o sonho fosse do pai dele, não dele. E pra mim sempre fica essa impressão. Tô procurando aqui o momento em que o pai dele fala com ele. Que é no capítulo 26, bem antes. Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai que chegava com 2 propostas. Na algibeira, sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim, depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Aí eles almoçaram juntos, quer ver? Tu és um homem notável. Faz hoje as vezes de imperador. Demais, trago comigo uma ideia, um projeto. Ou sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele, pois traga-me uma ursa, olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir tornou a falar sério. A impressão que eu tenho é que se não aparecesse esse Lobo Neves, ele provavelmente não teria esse sentimento de perda, né? Em relação à carreira política, em relação a essa moça. Vou ler essa historinha aqui, Rodar Enferrujado, que é das 60 histórias para dormir 3. Após a corrida, Relâmpago McQueen deu uma paradinha na tenda do seu patrocinador, o anti-ferrugem Rust Easy. Em um canto, 2 velhos carros olhavam para ele e conversavam. Esse jovem tem muita sorte. Ainda não sabe o que é rodar enferrujado. Rodar molhado? Enferrujado, não molhado. Quer dizer, se está enferrujado, normalmente é porque estava molhado. E você nem tomou muitos banhos na vida, riu Adélia. Por favor, se esfregar demais acaba gastando. Foi a chuva que me enferrujou. Com a sua profissão de representante, você realmente viajou muito, meu querido. Já eu não tive a oportunidade de conhecer tantas coisas quanto você, infelizmente. Sim, mas é bem mais conservado do que eu. Você sempre está assim, linda. Você me acha linda apesar de minha pintura descascada e meus faróis lascados? Um chassi, isso não é nada. Você se lembra do meu vazamento de óleo em 1983? Eu pensei que já estava bom para o ferro velho daquela vez. Sam, como você é exagerado. Um vazamento, isso se conserta.
É mais chato falhar ao tentar correr com jovens, como aconteceu há 2 anos. Sim, enfim, até você afundar uma biela em uma grande nuvem de fumaça. Seu grande idiota, enrubesceu Adélia. Para você eu teria afundado 1000. Sam, às vezes você é insuportável, mas vai ser sempre o meu herói, disse Adélia, romântica. Sam limpou a garganta, emocionado. Ouvi dizer que estão dando um baile aqui perto. Vamos? Nesta noite não serão alguns pontos de ferrugem que vão me impedir de valsar a noite toda com você. Adélia aceitou com o coração cheio de alegria. Olhos nos olhos, o casal se afastou. Relâmpago, que ouviu toda a conversa, ficou observando com um sorriso nos lábios, os dois indo embora. Suas carrocerias foram manchadas pelo tempo. Seu amor sempre será lindo. Ele acreditava com vontade, e é o amor que importa. Esse aqui é do filme Carros, né, da animação Rodar Enferrujado. Quem que anda rodando enferrujado, né? Aqui fala sobre defeitos. Isso me lembra o Brás, né? Que ele falava assim, ela é coxa, ela é coxa. Houve alguém que quis a coxa. Bem rapidinho, que foi o Lobo Neves. Tem 2 ditados que dizem que a gente só valoriza depois que perde. Mas também tem aquilo, né? Que às vezes você nem, de fato, nem queria. Mas, às vezes, se você vê alguém exercendo algo que você nem queria, você vai ter a impressão que você queria, né? Enfim, não sei. Capítulo 5 do Pequeno Príncipe, comentado com a Bíblia. Cada dia aprendo uma coisa nova sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Tudo veio muito naturalmente, ao sabor das reflexões. Foi assim que no 3º dia soube da tragédia dos baobás. Mais uma vez isso foi graças à ovelha, pois subitamente o Pequeno Príncipe me perguntou, como se precisasse resolver uma dúvida importante. É mesmo verdade que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Isso me faz feliz. Não compreendi porque era tão importante saber que as ovelhas comem arbustos. Então o Pequeno Príncipe acrescentou, portanto, também comem baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas do tamanho de igrejas e que por isso nem sequer trazendo consigo uma manada de elefantes, esse rebanho daria cabo de um só baobá. A ideia do rebanho de elefantes provocou o riso do Pequeno Príncipe. Teríamos de amontoá-los uns sobre os outros, observou a seguir com bom senso. Antes de os baobás crescerem, começam pequenos. Exatamente, mas por que deseja que suas ovelhas comam os pequenos baobás? Ele respondeu, bem, vejamos, era como se falasse de uma coisa evidente, e por causa disso precisei fazer um grande esforço para compreender por mim mesmo o problema. De fato, tanto no planeta do Pequeno Príncipe como nos demais, havia ervas boas e más. Por conseguinte, também sementes de ervas boas e sementes de ervas más. As sementes são invisíveis, porém, dorme no fundo da terra até o momento em que tem um ímpeto de despertar. Quando isso acontece, a semente sai aos pouquinhos, na direção do sol, um encantador e delicado raminho. Seja um raminho de rabanete ou de uma roseira, deixamos ele crescer como lhe couber. Mas se for uma planta má, é preciso extirpá-la assim que a reconheça. Ora, havia sementes muito ruins no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes dos baobás. Destas, o solo do planeta estava infestado. Ora, se não arrancamos logo um baobá, depois não conseguimos mais fazê-lo. Ele estorva todo o planeta e o perfura com suas raízes. Quando o planeta é pequeno demais e os baobás muito numerosos, eles o destroem.
É uma questão de disciplina, confidenciou-me depois o Pequeno Príncipe. Assim que terminamos a nossa higiene pessoal da manhã, devemos começar cuidadosamente a limpeza da terra. É preciso tomar o hábito de arrancar os baobás, assim que conseguimos distingui-los das roseiras com as quais podem ser confundidos quando são jovens. É um trabalho muito maçante, mas também muito fácil. Certo dia, o Pequeno Príncipe recomendou que eu me empenhasse em fazer um belo desenho para que entrasse na cabeça das crianças do lugar onde vivo. Se viajarem um dia, poderá ser-lhes útil, seja como for. Não há inconveniente em adiar o início deste trabalho. No entanto, quando se trata dos baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta que era habitado por um preguiçoso. Ele havia se descuidado de 3 arbustos. Com base nas indicações do Pequeno Príncipe, rascunhei o desenho de tal planeta. Detesto passar por alguém que dá lições de moral. Acontece, porém, que poucos conhecem o perigo dos baobás. Contudo, para divertir meus amigos, os grandes riscos que correm os que se extraviam num asteroide, abandonei minha habitual reserva. Por isso digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos esse perigo que os ronda há muito tempo, como também a mim. Sem que o saibamos que me esforcei tanto para fazer este desenho. Valia a pena esta lição que eu dava. Alguém poderá perguntar: por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o dos baobás? A resposta é bem simples. Procurei fazê-lo, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava movido pelo sentimento de urgência. Ou seja, que fala de problemas. Ali, ó, na história do Brás, está falando sobre perdas, né? Aqui nessa 60 história é sobre ferrugem, água. Choveu, enferrujou, mas dá para trocar, né? O que importa é o amor. Aí aqui, esse baobá, né? Ele fala, tem a raiz boa e a raiz má. E a gente só reconhece depois que cresce. No início elas são parecidas. E o comentário com a Bíblia é a parábola do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que todos repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio, no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai da família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, porque arrancando o joio arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. O trigo às vezes fica feinho também, né? É o caso da historinha da ferrugem. Mas ainda é trigo, né? E dá frutos. Mesmo em suas dificuldades, que muitas vezes a gente tem que caminhar assim, né? Com nossas ferrugens, com nossos defeitos, com nossas limitações, né? Que é o carro dos 2 carrinhos ali. Ai, não, né? Um fala assim: não, eu tô pior que você. Não, sou eu. Não, imagina, você tá ótimo, você tá lindo, né? Porque é o amor que os move. E no caso do Brás, a gente identifica já um joio, que é a Marcela, né? Que ali para ele, no início, por bastante tempo, o pai dele mesmo já tinha reconhecido que ela era um joio. Ele não, né? Mas depois,
né? Ele tem uma separação forçada dessa Marcela, né? Porque o pai dele coloca ele para estudar fora, justamente para que ele ficasse longe dessa mulher. E aí, quando ele tem um reencontro com ela, muitos anos depois, parece que a ficha cai para ele, né? Que ela é um joio. Agora, a Virgínia não. Ela fica sempre como esse trigo. De, ai, por que eu não me casei com ela? Ah, a gente se gostava, né? Aquela coisa que ele nunca vai ter certeza, na verdade, né? Ainda bem que tinha um Lobo Neves ali. Talvez ele, né? E parece que a única coisa para a qual, eu não sei em que momento, vai ser lá na frente, ele tem coragem, toma coragem, porque ele parecia assim bem vacilante em 2 momentos. Que ele é audacioso, em todos os outros ele parece ser bem medroso. Que é em relação a Marcela, né? Ele tem um ímpeto assim de coragem, né? E em relação ao emplastro, né? Que é um remédio que ele faz, remédio para felicidade, para que as pessoas fiquem felizes, né? Essa invenção dele. E esse amor da juventude que ele teve por essa, que veio antes da Virgínia, né? Por essa Marcela. Mas em todo o tempo ele passivo, medroso, né? Enfim, então essa leitura de